Uma boa noite para você, amém? A paz do Senhor. Queria lembrar você que os nossos cultos são toda quarta-feira às 20 horas, domingo, 9h30 da manhã e 18h30, amém? 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 1. Amém? Podemos ler? Agora está complicado, né, irmãos? Nós estamos mais distantes. Está mais difícil de ajudar o irmão a abrir, de compartilhar. Mas nós vamos chegar lá. Diz assim a palavra de Deus: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que ele disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Só até aí. Queridos, o tema dessa mensagem é como receber as bênçãos de Deus. Como nós podemos receber as bênçãos de Deus? Ou de que forma nós recebemos as bênçãos de Deus? Você já parou para pensar que Deus tem nos abençoado e muito? Deus tem derramado sobre nós muitas bênçãos sobre as nossas vidas. E como nós recebemos essas bênçãos? Você sabia que a maneira que nós recebemos essas bênçãos faz toda a diferença para que a gente seja ainda mais abençoado? E da maneira que nós recebemos também, pode ser que nós não seremos mais abençoados. Dependendo da forma que nós recebemos as bênçãos de Deus, essas bênçãos, elas podem cessar. Ou essas bênçãos podem se multiplicar. Entende? Esse texto que nós lemos aqui na palavra de Deus, ele nos fala grandes coisas para a gente aprender. De como nós temos que receber quando o Senhor nos abençoa. Quando o Senhor nos dá. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre semear, por exemplo, no reino de Deus, ele fala que aquele que semeia pouco, colhe pouco. Mas ninguém semeia se não tiver semente. Sim ou não? Toda pessoa que semeia é porque ela tem a semente para semear. E quem deu essa semente? Foi o próprio Deus. Então, a forma que nós pegamos essa semente e semeamos, aquilo que a gente faz com essa semente vai fazer com que a gente colha muitos frutos, poucos frutos ou
nada de frutos. Entende? As sementes são bênçãos que Deus nos dá. Lendo esse texto, irmãos, Deus ministrou algumas coisas no meu coração que eu queria aqui nessa noite compartilhar com você. Porque se a gente pega esse segredo na palavra de Deus, isso significa que as nossas bênçãos podem ser multiplicadas. Ou se nós não estamos conseguindo multiplicá-las, e pelo contrário, não estamos nem recebendo mais sementes, pode ser que a gente está tratando essas bênçãos da maneira errada, de uma maneira que não faz com que elas se multipliquem. Então eu queria falar sobre isso, e trazendo em consideração esse texto que nós lemos. Porque nesse texto que nós lemos, a gente vê uma viúva, e todos nós sabemos que uma viúva era uma mulher desprezada pela sociedade, era uma mulher mal vista, as pessoas não davam valor, não davam crédito, ninguém dava crédito. A única salvação de uma viúva era quando ela tinha um filho homem. Se ela tivesse um filho homem, ela estava bem. Ou seja, ela estava melhor do que se não tivesse um filho homem. Nesse caso, o marido dessa mulher, ele tinha deixado para ela 2 filhos. 2. Então, ela estava até legal. Porém, o que acontece? Ele deixou ela com muitas dívidas, e os credores estavam chegando, batendo na porta e dizendo: se você não me pagar a dívida que você me deve, eu vou levar os seus 2 filhos. Além dessa mulher ficar sem os 2 filhos, nós vemos que ela também não tinha praticamente nada em casa. O profeta pergunta a ela: mas o que eu vou fazer? O que eu posso fazer por você? Muitas vezes, irmãos, a gente vai procurar socorro naqueles que, por exemplo, que pregam a palavra de Deus, naqueles que têm uma intimidade com Deus, que a gente considera uma pessoa que tem uma intimidade com Deus. E a pergunta dessa pessoa para nós pode ser justamente essa: mas o que eu posso fazer? O que eu posso fazer por você? O que eu vou fazer por você? E aí ele pergunta para ela assim: o que você tem lá na sua casa? E ela responde para ele: eu não tenho nada. Nada, lá em casa acabou, tudo. Aí ela se lembra: não, peraí, eu tenho lá em casa um pouquinho de azeite, só. É só o que me resta, um pouquinho de azeite. Irmãos, muitas vezes a gente, na nossa vida, considera o que a gente tem um nada. E a gente está sofrendo na vida porque aquilo que a gente tem, a gente considera que é nada. Mas você sabia que desse nada que a gente considera nada, Deus pode fazer um grande milagre através desse nada? Quantas pessoas estão julgando que a sua família para ele é um nada? E está falando: não, minha família não é nada. Não tem nada lá em casa, nada. Eu estou pensando, eu vou embora, eu vou largar tudo porque a minha família é um nada. Não, aquele emprego que eu tenho lá não é nada. Não serve para nada. Não é nada. Eu queria te dizer, irmãos, que talvez as coisas que a gente tem, aos nossos olhos não é nada, mas para Deus é uma semente que plantada e bem plantada, ela vai dar muitos frutos. Quem tem em casa 3 carocinhos de feijão, não é nada. Nossa, só tem 3 carocinhos de feijão. Mas nas mãos de Deus é uma semente. São sementes que podem dar muitos e muitos frutos. Entende? Então, essa mulher considerava que não tinha nada na sua casa. Será que aquilo que você tem, que você está julgando ser tão pouco ou ser nada, não pode virar algo grande nas mãos de Deus? Pode virar algo fantástico que você nunca pensou que seria? Essa
igreja, por exemplo, há muito tempo atrás, não tanto tempo assim, mas algum tempo atrás, foi julgada por um pastor que não ia dar em nada. E aquele pastor olhou, não, essa igreja não vai dar em nada. Vão fechar essas portas, porque não vai dar em nada. Aqui não tem nada. Ele não confiou que essa igreja, aqueles pouquinhos irmãos que na época tinha, eram sementes que iam produzir muitos e muitos frutos. Você já parou para pensar que hoje você pode estar olhando para o seu ministério, para o seu chamado, para as habilidades que Deus te deu e está julgando dizer, isso não é nada. Eu estou querendo desistir, não, aquele negócio está muito difícil, aquele ministério está complicado, aquela igreja está complicada, e está julgando as coisas, as sementes que Deus te deu, são só sementes. É necessário plantar, é necessário ter fé, é necessário ter ousadia nessa plantação e prever uma colheita muito e muito grande, porque quem faz o milagre é Deus. O profeta falou com aquela mulher assim, olha, você vai sair daqui agora, você vai lá nos seus vizinhos e você vai procurar agora muitas vasilhas. Pegue essas vasilhas, leva para a sua casa, entra para dentro de casa, fecha a porta com seus filhos, comece a encher essas vasilhas. Vai lá e faz isso. Parecia uma coisa muito simples, não é, irmãos? Parecia um negócio simples. Parecia assim ser facinho. É só ir lá, isso é fácil demais. Será que é fácil? Será que se alguém faz um negócio mais ou menos nessa facilidade com a gente vai? Você lembra, por exemplo, de Naamã? Naamã chega cheio de lepra para o profeta, para o homem de Deus, e o homem de Deus nem recebe ele, fala, olha, vai lá naquele rio lá, entra lá, mergulha lá 7 vezes, que Deus vai te curar. Pronto, o Naamã sai dali injuriado, com raiva do profeta, com raiva, e o homem sai bravo. E ele vai embora bravo, indo embora para casa, não ia fazer nada disso, se não fosse um dos seus servos. E um dos seus servos fala com ele assim, meu senhor, olha, o que o homem de Deus pediu para o Senhor? Não é nada demais, o que custa? O que custa o senhor ir ali, mergulha 7 vezes ali e pronto. Se ele tivesse pedido algo muito mais difícil, o senhor não faria? Se fosse algo difícil, o senhor não faria? Então faz isso daí. E Naamã pensou, foi verdade. E ele raciocinou. Irmãos, as coisas com Deus é muito mais simples do que nós pensamos. As coisas com Deus é muito mais simplista do que a gente pensa ser. Às vezes a gente fica esperando algo assim sobrenatural. Às vezes a gente fica esperando que vai acontecer, anjo vai descer, a fumaça vai subir, a glória vai... E você vai ficar doido, olhando para todo lado, encontrando anjo para todo quanto é lado, e demônio aparecendo. Você vai julgar que o mundo espiritual, para acontecer um milagre, é um negócio desse. É alguém que vai chegar, vai profetizar na sua cabeça. Mas eu quero te falar, as bênçãos de Deus vêm de forma simples na nossa vida. E se nós não estivermos atentos de como nós vamos receber essas bênçãos, nós vamos jogá-las todas fora e falar, isso aqui não vale nada. Isso daqui não vai dar em nada. Já pensou se essa mulher pega o conselho do profeta e joga fora? E fala, eu achei que ele ia me ajudar, achei que ele ia pegar das ofertas que as pessoas dão ele e ia me dar pelo menos um pouco, não tem nada lá em casa. Achei que ele ia atrás dos credores que estão me cobrando e ia pagar a minha dívida. Eu pensei que ele ia fazer algo assim. Mas ele me manda ir pegar vasilha emprestada dos outros, ir para minha casa, entrar dentro de quarto. Que babaquice! Ela podia ter pensado isso, porque era muito simples. O que precisava de usar? Somente a fé. Era necessário acreditar
em Deus. E eu te falo, para a gente receber as bênçãos poderosas de Deus, é necessário a fé e a obediência. Quando nós temos fé, irmãos, automaticamente gera em nós a obediência. Se a gente crê, a gente logo obedece. Não, eu creio, então eu obedeço. Eu creio que se eu pecar, vai dar tudo errado na minha vida. Eu creio que se eu enveredar para o lado do pecado, minha família vai ser destruída, as coisas vão acabar, as bênçãos de Deus vão acabar. Isso é uma questão de fé. Aquele que envereda no pecado, ele está arriscando tudo a acabar com a sua vida, a vida da sua família, daquelas pessoas que estão ali à sua volta. Não é? A desobediência a Deus destrói as bênçãos que Ele nos dá, ou as sementes que Ele nos dá. Então, obedecer a tudo o que Deus disser é um dos segredos para a gente conseguir multiplicar as sementes que Deus tem colocado na nossa mão. Então, se a gente leva os nossos problemas para Deus, é o primeiro passo. Levei para Deus, e agora? Não é só levar para Deus. Sabe qual que é o problema? Muita gente até leva. Não, eu fui na igreja. Não, eu fui pedir oração. Não, Mas e aí? E depois? Não é só levar o problema e pôr lá no colo de Deus. Você entende? Não existe isso. Naamã foi lá, e aí? O que o profeta falou? Vai lá agora e faz isso. Essa viúva foi lá, o que aconteceu? Vai lá e faz isso. Dificilmente, quando Jesus curava, ele só curava e mandava a pessoa embora. Todas as vezes ele falava, olha, agora você vai e não peques mais. Ele passou o lodo no olho do cara, do cego, e falou com ele, agora você vai lá. Sempre tinha uma segunda ordem. É ir, pegar uma informação e aplicá-la na minha vida. Canso de dizer, irmão, aliás, eu não canso de dizer que igreja é isso. Igreja é um lugar onde a gente pega a informação e aplica ela na nossa vida. Como que nós estamos vivendo? Será que nós estamos aplicando as informações? O que a palavra de Deus diz? A gente está aplicando isso na nossa vida? Porque o que aconteceu com a igreja, principalmente brasileira, que a gente vê, é que isso não acontece. A igreja vive muito um paganismo muito grande, onde a gente acha que as pessoas vão orar para nós, a cura vai acontecer, o milagre aconteceu, pronto e acabou. Se você acredita nessa teoria evangélica, eu sinto te dizer, irmãos, que ela não é verdadeira, porque ela parece assim, fácil demais, não é? Eu vou lá, alguém ora e pronto e acabou. Não, eu vou lá, alguém até ora mesmo por mim, glória a Deus, me fortalece espiritualmente, para quê? Para ele me ensinar agora o que eu vou fazer quando eu chegar lá. O problema está lá na sua casa ainda. Os problemas estão lá e é nós que vamos resolver. Deus não vai lá na sua empresa resolver o problema para você. Entende? Deus não vai lá no seu gerente resolver o problema com ele, da promoção que você precisa. Agora, Deus vai te dar sabedoria do Espírito Santo na hora que você for falar. Você entende? Deus não livrava os discípulos da prisão, mas ele dizia, quando vocês forem diante dos governadores, o Espírito vai falar na boca de vocês, não é vocês que vão falar. Você entende? E Deus usava os discípulos quando eles chegavam diante daqueles governadores, e eles pregavam. Última coisa que eu quero te falar. Aquela mulher chegou ali no seu quarto e entrou para dentro da sua casa. Fechou a porta. Ela e Deus e a sua família. Eles foram para a intimidade com Deus. Irmãos, essa questão de intimidade,
Se nós não tivermos preocupado com essa questão da intimidade com Deus, Deus vai falar com a gente não vai ouvir. Você entende isso? Se a gente não estiver preocupado em orar, em ler a palavra, em estudar a Bíblia, Deus vai falar com a gente claramente e a gente não vai escutar Ele falar. A gente não vai saber que é Ele que está falando. E a gente vai pensar, não, isso é coisa da minha cabeça. Não, isso daí é bobagem, isso é bobeira. Nós não vamos dar crédito para a voz e nem para a palavra de Deus. Vai entrar aqui, sair aqui. A intimidade com Deus, ela é necessária para a gente conhecer Deus, para a gente entender quando é Ele que está falando conosco. Quantas pessoas confundem, às vezes, a voz do diabo com a voz de Deus, porque não põe à prova aquilo que foi dito. Não põe. E está confundindo tudo. A gente vê, às vezes, quantas pessoas profetizando que o mundo vai acabar tal dia. Chega aquele dia, o mundo não acaba é nada, o negócio lá vai, ó. Lá vai. E muita gente com medo, acreditando, ai meu Deus, diz que agora é dia 8 de maio, né? Vocês já receberam esse áudio aí? Dia 8, né? Vai acabar dia 8, então você fica esperto, e o trem vai ficar feio e tal, e não sei o quê. Mas é estranho, porque a Bíblia fala assim, que Deus não fala nem o dia e nem a hora. Deus não fala o dia nem a hora. Mas aí levanta alguém falando, profetizando. Não, é dia 8, vocês entram para dentro de casa, não sai ninguém de casa. E se a gente não está atento na palavra, nós vamos obedecer essa voz. Não, mas pelo menos, né? Se não acontecer nada, amém. Mas e se acontecer? Irmãos, nós não podemos andar em dúvida. Andar em dúvida é não andar com Deus. É ouvir qualquer vento de doutrina, é ouvir qualquer coisa. Não se preocupem. Jesus nos mandou ficar atento aos sinais. Sinais vão aparecer. E aquele que estiver atento à palavra de Deus vai conseguir enxergar os sinais. Vai conseguir ver os sinais, identificá-los e saber, realmente nós estamos chegando no finalzinho dos tempos. Agora, dia e hora, não. A Bíblia diz que ninguém sabe, ninguém. Não foi revelado, não será revelado para ninguém. Ou a Bíblia ia se contradizer, ou nós íamos, já pensou? Alguém preveu, é dia 8, e dia 8 acontece, e a gente, uai Deus, o senhor não falou que ninguém sabia, nem dia, nem hora? Fulano soube, fulano foi esperto, hein? Ele descobriu mais do que tudo. Não, Deus trabalha, irmãos, com clareza, sem dúvida para o nosso coração. Amém? E é isso que nós precisamos ficar atento. Ela teve intimidade com Deus. Também, ela era uma mulher que estava ligada com Deus, tanto que ela foi diante do homem de Deus. Ela não foi pedir ajuda para governador, para ninguém. Ela foi diante do homem de Deus. E ela obedeceu tudo que ele falou. Entrou para o seu quarto, para sua casa, fechou a porta e começou a derramar azeite nas vasilhas. As vasilhas foram enchendo. Ela foi pegando mais vasilhas, colocando, foram enchendo, até que chegou um momento que não tinha mais vasilhas. Acabou. E aí o azeite cessou. Ela pediu o filho, traz mais um. Ele falou, não, acabou. Não tem mais. E na mesma hora o azeite cessou. Eu tenho certeza absoluta que se tivesse mais vasilha, ia sair mais azeite. Você tem essa certeza também? Eu também tenho certeza absoluta. Ia sair mais. Sabe qual que é o problema, irmãos? Deus nos manda preparar a nossa vida para os milagres, para as coisas que vão acontecer, para aquilo que Ele quer fazer na nossa vida, os projetos de Deus na nossa vida, aquilo que Ele tem para nós. Mas às vezes nós arrumamos poucas vasilhas. A gente vai lá e arruma algumas. Essa mulher, pelo jeito, não arrumou poucas. O profeta falou com ela, não
poucas. Se vai buscar vasilhas, não poucas. Vai ser muito. Mas se ela tivesse buscado mais ainda, ela tinha enchido mais. O que eu quero te falar é o seguinte: por mais coisas que nós já estamos pensando conquistar nessa terra, por mais coisas que nós já estamos pensando em conquistar espiritualmente, vasilhas que nós estamos preparando para Deus encher. Os nossos sonhos, os nossos projetos, Deus quer encher. Ele quer realizar, Ele quer abençoar. Agora, tudo vai fazer a diferença para essas vasilhas estarem cheias. Como nós estamos fazendo? Será que se aquela mulher tivesse entrado para dentro de casa, deixado a porta aberta, ia funcionar? Era uma desobediência, não era? Eu tenho certeza também que não ia funcionar. Ela ia virar, não está saindo nada. O que está acontecendo? Ela ia ter que procurar o profeta de novo. Profeta, o que está acontecendo? Não está adiantando nada. Ele ia falar, você fez o que eu falei? Fez tudo certinho, do jeito que eu falei? O problema é que às vezes a gente fica querendo remendar a palavra de Deus, fazer do nosso jeito. Não, isso eu não aceito. Não, fulano eu não perdoo, ciclano não. E aí está com o coração cheio de rancor, cheio de ódio dos outros, querendo matar o fulano, querendo destruir a vida do Beltrano, com ódio dos outros. E vindo e fazendo plano e levando para Deus. Sabe o que está acontecendo? Deus não está olhando para esses planos. Infelizmente, Ele não está nem ouvindo essas orações. A Bíblia diz isso. Quando o marido está com raiva da esposa, não adianta nem ele ficar orando. Porque ele ora, a oração não passa nem do teto. Fica ali, o céu se torna de bronze. Não atravessa, não dá. Entende, irmãos? Nós precisamos compreender isso muito bem, porque pode ter muitas bênçãos travadas que não chega na nossa vida por causa desse tipo de coisa. É pecado, é sentimentos no nosso coração que precisam ser tratados, caráter que precisam ser tratados, é mentira demais, é muita coisa. E Deus não trabalha dessa forma. Ele trabalha com pessoas obedientes. Amém? Eu queria que você ficasse de pé comigo, porque essa mulher aqui, a última coisa que o profeta com ela, a última coisa que o profeta fala com ela é: vai lá agora, vem o seu azeite que você ajuntou todinho, todo o azeite que você conseguiu, toda a sua riqueza ali, você vai viver dessa riqueza. Feche os seus olhos. Eu queria saber, nesse tempo de crente que você tem, que tanto de azeite você já juntou? Quais são as riquezas espirituais que nós temos juntado diante de Deus? Nós vivemos dias, irmãos, que está difícil até da gente juntos congregarmos. E se chegar um tempo que houver uma grande perseguição na igreja e você não vê nem mais um crente na sua frente, é você, é só você. Como você vai fazer? Que tanto de azeite tem? Como você vai viver? Como você vai viver sua vida cristã? Que tanto que você já entende da palavra de Deus para você não se desviar? Que tanto você já consegue entender para você conseguir aplicar as sementes, as bênçãos que Deus tem te dado, para fazer elas multiplicar? Isso nós só vamos conseguir se nós estivermos estudando a palavra e orando e tendo intimidade com o Espírito Santo, porque é Ele quem vai nos guiar nos momentos em que todos estiverem em trevas, nos momentos em que todos forem encontrados com os olhos vendados. Nós não podemos ficar com os olhos vendados. A Bíblia diz que a palavra é lâmpada para os nossos pés, é ela quem nos guia. Aonde nós vamos pisar, é só se a palavra de Deus falar, pode pisar. Aquilo que nós vamos fazer é só se a palavra de Deus permitir falar, pode fazer. Pelo contrário,
nós não vamos. E é preciso conhecer a palavra, é preciso ter sede pela palavra de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nessa noite, eu apresento diante do Senhor, Pai, essas vidas que aqui estão, cada um. Senhor amado, eu te peço, sonda os corações agora. Senhor amado, que cada coração aqui, ó Deus, seja agora um coração como uma daquelas vasilhas que recebe o azeite, recebe o Espírito Santo, é cheio agora, Pai amado, teu mover, ó Deus, o teu direcionamento, da convicção do Senhor, ó Pai querido, que cada um de nós venhamos entender, ó Pai amado, o processo que o Senhor trabalha, a forma que o Senhor trabalha, em nome de Jesus, e toda a semente, amado, que Deus colocou nas tuas mãos, em nome de Jesus, que você venha plantá-la no lugar correto, na terra correta, venha aguá-la com a água correta, para que ela venha dar muitos frutos na sua vida, que o Espírito de Deus agora venha fluir em ti, na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus, que você não olhe mais para aquilo que Deus te deu, para sementes e as despreze, e diga, isso não é nada, meu ministério não é nada, as habilidades que Deus me deu não é nada, eu sou feio, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu quero te falar, tudo que Deus te deu foi sementes, e nós precisamos plantá-la e crer que Deus vai fazer germinar e dar muitos frutos para a glória dele. Pai querido, em nome de Jesus, eu te peço agora que o Senhor nos encoraje para viver, ó Pai amado, aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor amado, em nome de Jesus, eu repreendo todo medo, tudo aquilo que não provém do Senhor, toda falta de fé, eu repreendo em nome de Jesus. Senhor, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo cada um aqui nessa noite, eu abençoo cada irmão, eu abençoo cada família. Senhor amado, em nome de Jesus, que os propósitos do Senhor venham se cumprir. Senhor amado, que não haja medo no nosso coração e que nós sejamos convictos, tenhamos fé na tua palavra, que não venhamos olhar ventos de doutrina, em nome de Jesus. Ó Pai, que o Senhor nos leve em paz até os nossos lares, que o Senhor nos guarde, que tenhamos um restante de semana cheio da tua presença. Senhor amado, quantos estão olhando para esses dias que nós estamos vivendo e estão desprezando eles? Estão dizendo, nossa, não dá para fazer nada, está tudo ruim. Eu quero te falar, são sementes. Deus vai nos abençoar. É tempo de semear, é tempo de nós semearmos, é tempo, porque a chuva de Deus vai vir. E se a sua semente estiver na terra, com a terra arada, vai germinar muitos frutos. Pai querido, que o Senhor nos leve de volta aos nossos lares, nos guardando de toda obra do mal, de todo espírito das trevas, nos livre, em nome de Jesus, que o Senhor seja conosco. Levante suas mãos, que o Deus Pai, o Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Você pode dar mais uma salva de palmas à palavra do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o teu nome. Querido, vá em paz, Deus te abençoe em nome de Jesus. Domingo temos culto às 9h30 da manhã e às 18h30, amém?